Fala pessoal, canal Meu Tricolor chegando na manhã deste domingo para poder falar a respeito de nosso Fluminense. Saídas de jogadores, possíveis saídas de jogadores e possíveis contratações, bem como as últimas duas partidas que a gente fará nesse mês de maio. Depois da vinheta, vem comigo. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua parceria. Sem vocês não teria como. Então, quero agradecer a Deus também por mais este dia 19 de maio, que possamos ter um domingo maravilhoso e abençoado para toda a nossa família, beleza? Eu quero falar nesse vídeo a respeito de saídas do Fluminense, possíveis saídas e também possíveis contratações que o nosso Fluminense pode fazer na janela do meio do ano para poder reforçar mais ainda o elenco para o semestre final, tá bom? E também a gente vai dar uma rápida passada aqui na próxima quarta-feira. Fluminense joga o jogo da volta pela Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa. E a gente vai estar falando aqui para vocês um pouco sobre esse jogo. E na outra semana, que é na outra quarta-feira, Fluminense enfrenta o Alianza Lima no Maracanã. E eu tenho um pedido a te fazer, um pedido que é muito legal, muito importante, porque eu acho isso muito bacana, né? Mas vamos lá, deixa eu começar a falar aqui a respeito da basicamente certeza já dessa saída, tá? Antes de eu falar sobre isso, dá a força do teu like. Deixa o teu like para mim. Para você que tá me vendo e não tá inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu preciso muito da tua inscrição, tá? E você chegando, eu vou estar sempre aqui falando do nosso Fluminense, tentando te atualizar com o máximo que eu posso de informação, tá bom? Ativa o sino para você não perder nada. E se você gostar do conteúdo, compartilha o máximo que você puder nas tuas redes sociais com outros tricolores, beleza? Então vamos lá, o Fluminense ontem, né? Eu trouxe um vídeo aqui para você, está aqui no canal. Fez um planejamento, né, no orçamento dele e prevê receber receita líquida de 485 milhões, né, perto de 500 milhões, foi o que eu coloquei. E de vendas de jogadores, o Fluminense planeja receber 115 milhões e 500 mil reais. 21 milhões e meio de euros. Esse é o planejamento do Fluminense para vendas de jogadores, tá bom? E o que acontece? Coloquei na capa desse vídeo aí e você viu aí, né? O André. A bola da vez para ser vendido pelo Fluminense é o André. Por quê? Porque o André, ele já seria vendido o ano passado. Só que o ano passado tínhamos um planejamento muito bem estruturado e elaborado entre diretoria, entre jogador, staff e entre comissão técnica. E qual era esse planejamento? Vencer a Libertadores da América 2023. Esse era o planejamento do Fluminense. O Fluminense usou todas as suas energias, usou tudo que tinha de bom e de melhor e graças a Deus conseguimos atingir esse objetivo. Sendo que chegou proposta no meio do ano passado, na janela de verão da Inglaterra, para o André. E a proposta foi de 30 milhões de euros à época, tá? Para o volante André. Isso balançou demais o Fluminense, mas o Fluminense tinha um planejamento a, seguir em frente. Conversou com o André, conversou com o staff, não vendeu, e o André, em tese, seria vendido no fim do ano. Mais valorizado, entendeu? Né? Muito melhor. Só que o que acontece? A janela do fim do ano, de inverno, ela é considerada uma janela pior na Inglaterra. E não chegou a proposta que o Fluminense queria para o André. Acontece que virou o ano e tá todo mundo, né, todos nós, né, criadores de conteúdo, alguns torcedores do Fluminense que são bem entendidos com relação a isso, sabe que o André, né, não vai ficar no Fluminense porque tanto o Fluminense precisa vender jogadores como o André quer fazer carreira no futebol da Europa, né?
E merece. A grande verdade é essa, merece, porque o moleque joga muito. E aí o que acontece? Nessa janela de meio do ano, o portal Trivela trouxe, né, de uma forma exclusiva que o Fluminense, né, espera receber proposta pelo André. Ou seja, o André tá aqui, ó. O André tá em primeiro aqui para poder receber proposta. E aí, a janela da Inglaterra, ela abre agora no dia 14 de junho, mês que vem agora. A gente está a 26 dias dessa abertura de janela. E naquela ocasião, o Liverpool tinha feito proposta. Será que o Liverpool volta agora pelo André? Também tinha sido feito proposta o Fulham da Inglaterra. Vamos ver se vai voltar. E também, por último, tinha surgido o Manchester United da Inglaterra. A janela abre dia 14 de junho. Ou seja, André, nesse momento, está lesionado, tá? Teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, mas já está se recuperando, tá? Daqui a pouquinho André vai voltar aí à atividade normal. Não foi uma lesão grave, foi uma lesão mais de torção mesmo. E aí o que acontece? Ao que tudo indica, tá? Essa aqui é a minha opinião. Eu quero expressar para vocês a minha opinião. O André, na minha opinião, ele dificilmente vai voltar a vestir a camisa do Fluminense, tá? Pode vestir? Pode, porque dia 1º de junho o Fluminense volta no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense pela rodada do Campeonato Brasileiro. E aí pode ser que o André já esteja disponível? Pode ser, porque a gente, né, tem mais aí uns 10, 11 dias aí. Aí a gente não sabe como é que o André vai estar voltando agora, né? Daqui a pouco já vai estar em transição para o campo. Mas eu acho muito difícil o André voltar. Se ele voltar, a gente vai ver o André aí nos últimos dias vestindo a camisa do nosso Fluminense. Porque o moleque merece, sabe? Merece tudo de melhor na sua carreira. E caso o André não vá para o futebol da Inglaterra, quem entra forte nesse mercado, na minha opinião, é o Atlético de Madrid. O seu representante, Carlos Leite, ele esteve diretamente falando com o pessoal do Atlético de Madrid para uma possível, sabe, negociação com o volante André. E pode ser que o André seja uma possível ida ao Atlético de Madrid nessa janela de transferência, tá? Então assim, a gente tá meio que certo, esperando aí uma, sabe, proposta oficial que vai acontecer pelo nosso volante André. A pergunta é, vai chegar uma proposta de 30 milhões de euros ou vai chegar uma proposta menor? O Fluminense, na sua receita, ele estimou receber 21 milhões e meio de euros, o que dá 115 milhões e 500 mil reais. Se a proposta por André for acima de 21 milhões de euros, o Fluminense já bate essa meta. E aí não precisaria vender outros atletas. Então, a gente está aguardando essa proposta daqui, basicamente, menos de um mês, pelo nosso volante André, para poder a gente bater essa primeira meta aqui. E o volante André, a gente já sabe que ele vai para o futebol da Europa, tá bom? André saindo, quem é uma possível contratação do Fluminense? O volante Arthur, que está na Fiorentina, mas a Fiorentina ela não vai exercer a opção de compra. Segundo Fabrício Romano, a Fiorentina não vai exercer a opção de compra e vai devolver Arthur para a Juventus. E aí entra o Fluminense na história. O Fluminense já sondou o jogador na janela do ano passado, né? O jogador gostou, né, da proposta, mas preferiu jogar na Itália naquele momento na Fiorentina. Sendo que agora é uma nova, sabe, história. O Fluminense volta agora, né, a ficar forte nas competições de mata-mata a partir das oitavas de finais. O Arthur tem um desejo de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira, hoje comandada pelo Dorival Júnior. Então, alguns pontos pode favorecer o Fluminense nessa possível contratação do volante Arthur, que na minha opinião é uma troca à altura, tanto que eu coloquei na capa aí. Arthur joga demais, né? Um volante que tem muita classe, joga demais. E tomara que ele vindo, caso ele venha, ele se encontre, né, no Fluminense com o seu futebol, para que ele possa também chamar a atenção do Dorival e voltar a ser convocado para a seleção brasileira, tá? O que
meio que atrapalha um pouco é o alto salário do volante Arthur. Hoje ele recebe na casa de R$1,5 milhão na Fiorentina. É claro que o Fluminense, fazendo uma proposta, vai oferecer dentro daquilo que o Fluminense tem condições de pagar ao atleta. E vai tentar uma transferência por empréstimo junto ao Juventus de forma gratuita. O que a gente também não sabe se a Juventus vai aceitar emprestar sem receber uma compensação financeira. Tudo isso a gente está acompanhando aqui no canal Meu Tricolor, tá? A gente está vendo essas movimentações e possa ser que saindo o André, chegue o Arthur para essa reposição aí. E aí a gente vai qualificando cada vez mais o nosso time, o nosso elenco. Mas eu quero ressaltar também aqui que o nosso moleque de Xerém, Alexander, voltou a jogar, sabe? Muita bola. E com mais oportunidade, né? Com mais minutagem, com mais chances, a tendência é que vai sempre evoluindo. Só para você ver o que eu vou falar aqui, na minha opinião, tá? O Alexander está num bom momento, então você precisa dar sequência para ele. Outro cara que está ganhando a confiança aos poucos, para mim, isso é a minha opinião, é o zagueiro Antônio Carlos. Antônio Carlos jogou bem contra o São Paulo, tá? E também jogou razoavelmente bem também contra o Cerro Porteño. Foi seguro. Você viu a bicicleta que ele deu, que ele ia fazer um golaço, só que a bola bate no Arias, sobra do Cano, o Cano faz. Só que o Arias estava impedido. E depois quem é que dá assistência para o Marcelo? É o zagueiro Antônio Carlos. Então é um cara que, quanto mais oportunidade vai ganhando, vai se aumentando também a confiança. Então pode ser que a gente tenha uma crescente desse zagueiro Antônio Carlos, bem como o nosso volante Alexander, tá? Quanto mais um time sólido e qualificado o Fluminense tiver, melhor a gente entra para as disputas de mata-mata, bem como a competição de pontos corridos, que é o Campeonato Brasileiro. Beleza? Então, uma possível chegada também é a do Arthur, que é da Juventus, está emprestado para a Fiorentina e não vai ficar na Fiorentina. Beleza? Quero estar falando nesse vídeo aqui agora a respeito do Keno. O Keno, ele está sendo sondado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro quer muito o Keno. E o Keno, né, deu aval para negociações. O staff do Keno está negociando com o Cruzeiro e pelos próximos dias o Fluminense espera receber uma proposta, né, oficial para poder o Keno ser negociado. Só que após a partida contra o Cerro Porteño, fizeram essa pergunta para o Keno, né, lá na zona mista. E o Keno disse o seguinte: eu tenho um contrato com o Fluminense, eu renovei até o final de 2025. Nosso time está disputando campeonatos difíceis, né? E eu tô focado aqui no Fluminense. A gente precisa focar, entendeu? Então chegou proposta, mas eu tô focado aqui no Fluminense. É uma resposta que quase meio que padrão. Só que quem é diretor de futebol hoje do Cruzeiro é o Alexandre Matos, um cara muito forte do futebol que por 2 vezes já, não sei se por mais, já levou Keno para Palmeiras e para Atlético Mineiro. E agora no Cruzeiro quer fazer novamente essa ponte aí, levar o Keno para lá. Então assim, será que o Keno vai sair? A janela vai abrir dia 10 de julho. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? O Keno foi um cara muito importante para a nossa história, deu as 2 assistências no final da Libertadores, né? Se o Keno quiser sair, não há o que fazer. Se o jogador vira para a diretoria do Fluminense e fala assim, ó, muito obrigado, eu quero jogar lá no Cruzeiro, né? Eu quero jogar em outro time, não tem o que fazer. A diretoria, ela tem que ceder, porque é um desejo do jogador. Então a gente está acompanhando também essa situação do Keno para que a gente possa ter uma definição. Seria importante ter o Keno até o final de 2025, porque além dos campeonatos nesse ano de 2024, teremos o Super Mundial de 2025 e é importante a gente ter um time e um elenco qualificado para disputar essa competição, uma competição histórica para o nosso Fluminense. Então a gente vai seguir aqui acompanhando essas informações e qualquer atualizações estarei aqui para poder te atualizar, tá bom? Para a gente finalizar, quarta-feira Fluminense e Sampaio Corrêa no Maracanã e a tendência é que o Fluminense mande a campo o seu melhor Fluminense para poder jogar e dar ritmo também para os seus jogadores contra o Sampaio Corrêa e vencer o Sampaio Corrêa também no Maracanã. Esse jogo será às 19 horas na próxima quarta-feira, tá bom? Farei um esforço para estar no Maracanã para acompanhar o nosso Fluminense, tá? Bem como farei um esforço para estar no dia 29 de maio, Fluminense e
Alianza Lima, às 9h30 da noite no Maracanã. E aqui eu quero fazer um pedido para todos vocês, para você que pode. Você que pode, vamos ao Maracanã apoiar o nosso Fluminense, vamos torcer de perto, né? É muito bom estar ali. Eu tive o prazer e a alegria de ver o Marcelo dominar aquela bola, sabe, na lateral, na ponta, né? Na ponta esquerda, trazer para dentro e mandar de direita na gaveta. Eu pude presenciar isso na minha frente, eu tava na Oeste ali. Então assim, é muito especial, é muito bacana a gente ver esses nossos jogadores, né, essa lenda que é o Marcelo, fazer uma pintura como essa. Então assim, fiquei muito feliz e vou estar voltando, né, tentar voltar contra o Sampaio Corrêa e principalmente estarei presente no Fluminense e Alianza Lima. Então se você puder, tá? Vamos estar fazendo parte dessa torcida linda na arquibancada, apoiando, cantando, né, sentindo aí aquele arrepio ali pelos nossos, né, jogadores ali que são sensacionais jogando e defendendo as nossas cores do Fluminense, beleza? Quero te desejar um excelente domingo, tá? Vou tentar trazer mais vídeos nesse domingo, mas se eu não trouxer, um domingo maravilhoso para todos vocês e para toda a sua família. E um beijo no seu coração. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua amizade. Tamo junto, saudações tricolor.